Eu vou falar em Crônica 2 sobre a reforma de Asa, que está no capítulo 15. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhes disse: Asa, a vós todos de Judá e de Benjamim, ouvi-me. Javé está convosco quando estáis com ele. Se o procurardes, eu vou começar a ler de novo. A reforma de Asa. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhes disse: Asa, a vós todos de Judá e de Benjamim, ouvi-me. Javé está convosco quando estáis com ele. Se o procurardes, ele se deixará encontrar. Mas se o abandonardes, também ele vos abandonará. Israel esteve por muito tempo sem o Deus verdadeiro, sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Mas quando, em sua aflição, eles voltaram para Javé, Deus de Israel, e o buscaram, Javé se deixou encontrar por eles. Naquele tempo, não havia paz para quem entrasse, nem para quem saía, mas muitas tribulações sobre todos os habitantes daquelas terras. As nações e as cidades se batiam umas contra as outras, pois Deus as afligia com todo tipo de calamidade. Quanto a vós, sede forte e que vossas mãos não se enfraqueçam, porque haverá uma recompensa por vosso trabalho. Os comandantes de milhares eram o chefe Edmas, com 300 valentes guerreiros. Depois dele, o chefe Joanã, com 280 mil homens. Depois dele, Amazias, filho de Zeque, que se dedicou voluntariamente ao serviço de Javé, com 200 mil guerreiros valentes. De Benjamim, Eliada, valente guerreiro, com 200 mil homens, armado com arco e escudo. Depois dele, Zorobabel, com 180 mil homens, preparados para a guerra. São estes os que estavam a serviço do rei, sem contar os homens, por ele colocados nas praças fortes de todo o território de Judá. Eu vou ler o 18, que fala sobre a aliança de Josafá com Acabe. Josafá, que tinha riquezas e glória em abundância, aparentou-se com Acabe. Depois de alguns anos, desceu a Samaria para visitar Acabe. Este matou muitas ovelhas e boi para ele e para sua comitiva, e o persuadiu a atacar com ele Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Queres vir comigo contra Ramote de Galaade? Ele respondeu-lhe: Conta comigo, com meu povo, com teu povo, como com teu povo. Iremos contigo à guerra. Mas Josafá disse ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra de Javé. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 e perguntou-lhes: Devemos ir atacar Ramote de Galaade ou devo desistir? Eles responderam: Ataca, Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: Não existe aqui um outro profeta de Javé que poderemos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda um pelo qual se pode consultar. Pode consultar Javé, mas eu o detesto. Jamais profetizava o bem a meu respeito, sendo sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: Que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: Manda vir depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, revestido com suas vestes reais. Estavam sentados numa ilha diante da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante dele. Sedecias, filho de Canaã, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz Javé: Com isso ferirás os arameus até destruí-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: Sobe a Ramá de Galileia, triunfarás. Javé vai entregá-las nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Miqueias lhe disse: Os profetas são unânimes em predizer coisas boas para o rei. Procura falar como eles e prediz o sucesso. Miqueias, porém, respondeu: Pela vida de Javé, o que meu Deus disser é isso que anunciarei. Chegando à presença do rei, este lhe perguntou: Miqueias, devemos ir combater em Ramá de Galileia ou devo desistir? Ele respondeu: Atacai, triunfareis.
seus habitantes serão entregues em vossas mãos. Mas o rei lhe disse: quantas vezes é preciso que eu te conjure que me diga somente a verdade em nome de Javé? Então ele disse: eu vi todo Israel disperso pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. E Javé me disse: elas não têm senhor, que cada um volte em paz para sua casa. O rei de Israel então disse a Josafá: não te havia dito que ele não profetizaria para mim o bem, mas o mal? Miqueias respondeu: escutais, pois, a palavra de Javé. Eu vi Javé assentado em seu trono. Todo o exército celeste estava à sua direita e à sua esquerda. Javé perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que marche contra Ramá de Galaade e lá pereça? Responderam este de um modo e aquele de outro. Então um discípulo se aproximou e colocou diante de Javé. Sou eu que o enganarei, disse ele. Javé perguntou-lhe: e de que modo? Respondeu: partirei e sereis um espírito de mentira pela boca de todos os seus profetas. Javé disse: tu enganarás e ainda prevalecerá? Vai e fazes assim. Agora, pois, Javé infundiu um espírito de mentira na boca dos teus profetas. Mas Javé pronunciou a teu respeito uma desgraça. Então Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias, esbofeteou e disse: por qual caminho o espírito de Javé saiu de mim para te falar? Miqueias replicou: é o que verás no dia em que tiveres de fugir de um aposento ao outro para te esconder. O rei de Israel ordenou: prendei Miqueias e conduziu a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Vós lhe direis: assim diz o rei: lancei este homem na prisão e alimentai com pão e água, escasso até que eu volte sã e salvo. Miqueias disse: se voltar sã e salvo, é porque Javé não falou pela minha boca. Depois acrescentou: ouvi, pois, todos o combate. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramó de Galaade. O rei disse a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-me com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e eles foram combater. O rei de Arã dera essa ordem a seus comandantes de carro: não atacareis nem pequeno e nem grande, é somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: o rei de Israel é ele, e se concentraram sobre ele o combate. Mas Josafá se pôs a gritar, e Javé lhes veio em socorro, e Deus os afastou para longe dele. Quando os comandantes dos carros viram que não era ele o rei de Israel, afastaram-se dele. Ora, um homem atirou com seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, numa brecha da couraça. O rei disse ao cocheiro: volta e leve-me para fora da batalha, pois estou ferido. Mas o combate se tornou tão violento naquele dia que o rei de Israel teve de ficar sob seu carro diante dos arameus até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia. Na paz do Senhor.